Graças a Deus, meus irmãos. Nós vamos hoje iniciar uma nova série de mensagens. Nós vamos expor, como eu disse, todo o Evangelho de Mateus. E nós vamos começar hoje de Mateus capítulo 1, verso 1. Mateus capítulo 1, verso 1. Mas vocês vão ver que essa série de mensagens, o que vem no livro de Mateus, vocês vão ver que tem tudo a ver com a nossa última série de mensagens. A vinda de Cristo em juízo no Velho Testamento. Vocês vão aprender que isso tem tudo a ver com o Evangelho de Mateus. Mas hoje, então, é a parte 1. Então, hoje nós vamos fazer uma introdução ao Evangelho de Mateus. Hoje é uma introdução. Bom, em primeiro lugar, nós precisamos responder a pergunta: o que é um evangelho? Quando a gente fala Evangelho segundo Mateus, o que quer dizer isso? Evangelho. O sentido primário da palavra evangelho significa, na língua grega, boa notícia ou boas novas. Boa notícia ou boas novas. Então, o Evangelho de Jesus são as boas notícias, as boas novas que Jesus anunciou durante seu ministério. Sobre a sua vida, o que ele havia de realizar, o que ele fez por nós. No sentido mais específico, a palavra evangelho se refere aos livros que registram o período em que Jesus esteve na terra anunciando essa mensagem. Então, nesse sentido, nós temos somente 4 evangelhos, quer dizer, 4 livros em que registram a história de Jesus na terra anunciando essa mensagem. O Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, nós, além desses 4 evangelhos, nós não temos nenhum livro ou nenhum registro escrito de como foi o ministério de Jesus, o que Jesus ensinou. Nós não temos nenhum outro livro autêntico, legítimo, que trate deste assunto. Então, por isso, só tem 4 evangelhos. Os outros livros do Novo Testamento não são evangelhos, porque os outros livros do Novo Testamento não registram, não são sobre o registro do ministério de Jesus enquanto ele esteve na terra. Os outros livros do Novo Testamento incluem Atos dos Apóstolos, que é sobre o ministério dos apóstolos depois que Jesus deixou esse mundo. Nós temos as epístolas. O que são epístolas? Epístolas são cartas que contêm ensino e instrução. Então, uma epístola não é simplesmente uma carta, porque as pessoas podem mandar carta por vários motivos, né? Você vai mandar a carta para sua esposa, Dia dos Namorados, uma carta de amor. Não é uma epístola, porque não é para ensinar, é outro objetivo. Cartas têm vários objetivos, epístolas eram cartas contendo instruções. Então nós temos as epístolas dos apóstolos, que são instruções dos apóstolos, e essas instruções, na verdade, são explicando as mesmas coisas que Jesus ensinou quando ele estava na terra. Então, as epístolas dos apóstolos não são ensinos adicionais. É importante entender isso. Então, quando você lê lá, Epístola de Paulo aos Romanos, ele não está falando, estou escrevendo isso aqui porque tem uma coisa que Jesus esqueceu de ensinar e agora eu estou complementando. Não é isso. Ele está explicando aos romanos a mesma coisa que Jesus tinha ensinado em seu ministério terreno, mas agora ele está explicando aos romanos. É igual a gente leu aqui da Atenienses, né? Ele está explicando aos atenienses cada parte daquela pregação. Eu posso abrir nos 4 evangelhos e provar para você que Jesus ensinava a mesma coisa. Só que Jesus não ensinou em Atenas. Paulo foi lá em Atenas ensinar. Então nós temos as epístolas, são 14 epístolas do apóstolo Paulo, 14 epístolas do apóstolo Paulo, e além das epístolas do apóstolo Paulo, você tem epístolas de alguns dos 12 apóstolos, que inclui João, Pedro, Tiago e Judas. Não se preocupe que não é o Judas Iscariotes, é Judas Tadeu, um dos 12 apóstolos de Cristo. Infelizmente ele tinha o mesmo nome dos Iscariotes, ficou meio queimado, né? Mas não é Judas Iscariotes. Então são alguns dos 12 apóstolos e escreveram outros livros também.
Então, ó, Pedro, Tiago, João, Judas. Então, 4 desses 2 apóstolos escreveram outros livros. Outras epístolas. Desculpe, e tem Apocalipse, que também foi escrito pelo apóstolo João. Então, o Novo Testamento, ele foi escrito principalmente por apóstolos. E dentro disso nós vamos ver aqui quem foi Mateus. A gente vai estudar aqui o Evangelho de Mateus. Mas quem foi Mateus? Por que nós devemos levar o seu Evangelho, o seu livro tão a sério assim? Por que esse livro deve ser reconhecido como uma das mais importantes obras que já existiram? Vocês estão diante aqui do Evangelho de Mateus, dos mais importantes livros que já existiram. Então, em primeiro lugar, Mateus. Quem foi Mateus? Seu nome também era Levi. O nome dele também era Levi. Então, o nome dele era Levi Mateus. Vocês podem ver isso em Marcos 2 e Lucas 5. E esse Mateus, ele também era um dos 12 apóstolos. Então, eu falei que alguns apóstolos escreveram algumas epístolas. Pedro, Tiago, João, Judas e Mateus também fazia parte do grupo dos 12 apóstolos. Ele conhecia Jesus desde o seu batismo. Então, esse é um detalhe importante. Todos os 12 apóstolos, eles conheciam Jesus desde a época do seu batismo. Você vê isso em Atos 1, 21 a 22. Então, quando você está lendo o Evangelho de Mateus, você não está lendo algo que ele ouviu alguém falar de alguém que contou, que alguém contou. Todos esses eventos do ministério terreno de Jesus, todos os acontecimentos, desde o batismo, o ensino, o sermão do monte, todos aqueles sermões de Jesus, quando Jesus foi preso, até quando Jesus subiu ao céu, o apóstolo Mateus, ele viu tudo isso acontecer. Então, os apóstolos, eles eram testemunhas oculares, eles presenciaram tudo acontecer, e eles conheciam Jesus desde o batismo de Jesus. Antes de se tornar um discípulo de Jesus, Mateus, ele era cobrador de impostos. E ele estava a serviço do Império Romano. Isso significa que a maioria dos judeus odiavam Mateus. Então, Mateus era muito odiado, para a gente entender o cenário. Inclusive, tem uma parte que ele é muito criticado pelos amigos dele. Mas, para vocês entenderem o cenário, né? Quem é que gosta muito, tem muito prazer de pagar imposto? No fundo, ninguém gosta de pagar imposto, né? Qualquer dinheiro que alguém está tomando de você, você não queria tomar, né? Só que aí tem um agravante, não era só que ele era um cobrador de imposto, ele era um cobrador de imposto a serviço do Império Romano. O que era o Império Romano? O Império não é um país. Vamos definir o que é o Império. É quando um povo ele domina diversos outros povos estrangeiros. Então, quando você tem um povo dominando vários outros povos, isso é império. Então, por exemplo, Império Babilônico, quer dizer que a cidade da Babilônia, o povo da Babilônia, dominavam vários outros povos. Então, Império Romano quer dizer que a cidade de Roma dominava Israel, dominava os gregos, dominava os gálatas, dominava os africanos, dominava pessoas do continente asiático. Então, Roma dominava todos esses países, e por isso é império. E Roma dominava Israel. E Israel, os judeus, eles entendiam que eles não deveriam ser dominados por ninguém, porque eles entendiam, nós somos a nação santa, Deus nos libertou da escravidão do Egito, por que a gente tem que estar sendo dominado pelos romanos? Por que a gente está dominado pelos romanos, um povo idólatra, pagão, que não conhece a Deus? A gente tem que dar satisfação para eles, a gente que é descendente de Abraão, liberto da escravidão do Egito, por que a gente está nessa situação pagando imposto para Roma e dando satisfação para Roma? Isso é um tema importante no Evangelho de Mateus, que vocês vão ver esse embate, onde tem, inclusive, várias frases famosas de Jesus, né? Por exemplo, dai a César o que é de César, essas frases de Jesus,
faz parte desta briga, desse embate que havia dos judeus, não aceitavam muito bem esse domínio. E aí você tem Mateus que está lá cobrando imposto pelos romanos, e não só isso. A maioria desses cobradores de impostos, a gente pode dizer que eles tinham caixa 2, né? Eles sempre pegavam uma partezinha a mais, então havia muito ódio contra Mateus. E Mateus, ele deixou de ser cobrador de imposto para se tornar um discípulo de Jesus. Então ele abandonou essa profissão dele. Outro cobrador de imposto, famoso no Novo Testamento, se lembra de Zaqueu, né? Zaqueu também era um cobrador de imposto. Então ele deixou de servir ao Império Romano para servir ao reino dos céus. É uma forma de enxergar Mateus, que ele mudou de reino. Ele deixou de servir o reino romano para servir ao império de Cristo, ao reino de Cristo. Mateus ele foi escolhido para ser um dos 12 apóstolos. E em Lucas capítulo 6, nós aprendemos que essa escolha dos apóstolos aconteceu antes do Sermão do Monte. Deixa eu explicar uma coisa aqui, um detalhe importante que muitos não percebem, mas que é importante para entender o que você está lendo. Olha, discípulo e apóstolo não é a mesma coisa. Discípulo e apóstolo nos evangelhos, nos 4 evangelhos, não é a mesma coisa. Deixa eu explicar a diferença. Para você entender discípulo, você tem que entender uma escola. Imagina uma escola. A escola tem um professor. Sabe a palavra igreja? Na Bíblia, a palavra igreja não se refere, em primeiro lugar, ao prédio. Hoje em dia a gente fala assim, eu moro em frente da igreja, mas na verdade a igreja são as pessoas. Da mesma forma, a palavra escola não era, em primeiro lugar, o edifício. Hoje também, igual a igreja, a gente fala do prédio, escola não era, em primeiro lugar, o prédio. Passou a ser chamado assim por essa associação. Tá? Escola, quando você lê os textos antigos da antiguidade, escola quer dizer que havia uma relação de professor e aluno, as pessoas. Então, a escola de fulano quer dizer que as pessoas que aprendiam com aquela pessoa, independentemente do lugar. Então, era uma escola. Então, essa linguagem mestre-discípulo quer dizer que aquela pessoa tinha uma escola, quer dizer que ela tinha alunos. Então, discípulo significa alunos, que eram pessoas que seguiam aquele mestre e aprendiam com aquele mestre. E havia diversos tipos de escola. Na Grécia, havia escolas dos filósofos, quer dizer que você seguia um filósofo e aprendia sobre a vida com ele. Em Israel também você tinha a ideia de mestre e discípulo. Então, por exemplo, quando a gente lê que João Batista tinha discípulos, quer dizer que João Batista tinha alunos, pessoas que seguiam João Batista, aprendiam com ele sobre a Bíblia, aprendiam com ele sobre várias coisas. Então, Jesus, a ideia que Jesus é um mestre quer dizer que ele tinha uma escola, quer dizer que ele tinha alunos matriculados nessa escola. E nos 4 evangelhos, o que eram os discípulos? Eram pessoas que literalmente seguiam Jesus, onde ele viajava, Jesus viajava, ou ficava em determinado lugar, e esses discípulos acompanhavam Jesus onde quer que ele estivesse. Então, Jesus era o professor e esses discípulos eram seus alunos, e era literal, ou seja, nos 4 evangelhos, nem todos os crentes são discípulos. Tá? Então, quando você ouve discípulo, não é só que ele era crente, que ele cria em Jesus. Porque tinha as pessoas que criam em Jesus, mas não acompanhavam ele nas viagens. Não ficavam estudando, é como se não tivesse matriculado naquela escola. Então, os discípulos eram todos os que acompanhavam Jesus, estavam sempre ouvindo seus sermões, estavam sempre ouvindo suas pregações, esses eram discípulos. E discípulo tinha multidão. Imagine que Jesus fez discípulos por todo Israel. Agora, apóstolo quer dizer que dentro do grupo, da multidão de discípulos, imagine que você tem uma escola aí com milhares de alunos, aí você tem a turma especial.
que são os que andam mais perto do professor. Então, do grupo de milhares de discípulos, tinha 12 que tinha que andar mais perto do professor, que era o Mestre Jesus, e esses 12, eles receberiam uma missão mais especial e eles recebiam instruções mais diretos, especiais. Você sabe que aqui na igreja tem algo parecido com isso. A gente tem um seminário. No seminário de nossa igreja, de nossa denominação, a gente tem, pelo Brasil, muita gente que estuda no seminário. Tem muita gente estudando aí. Muita não, está chegando a 60 agora. A gente inaugurou recentemente, já é muito, né? Então a gente já tem 60 alunos no nosso seminário. Só que no WhatsApp, a gente tem um grupo especial. E aquele é o grupo dos alunos especiais que eu falo com eles de forma mais direta. Quem aqui é do grupo especial? Ó, o Fabrício é um dos 12 apóstolos. Então, apóstolos seriam os alunos. É Fabrício Mateus, seu nome, ó. O Mateus aí, ó. Então, eram os alunos de Jesus mais próximos. E dentro desse grupo dos 12 apóstolos, tinha 3 que eram os mais íntimos ainda, que era Pedro, Tiago e João. Era o grupo dos mais íntimos de todo. Eles recebiam informação bem direta. Então, esses 12 apóstolos, eles receberam de Jesus a missão de fundar a igreja. Então, os fundadores da igreja são os 12 apóstolos. Eles fundaram o cristianismo. Então, Mateus, para a gente entender no contexto, Mateus foi um dos fundadores da igreja. Ele recebeu ordem direta de Cristo para fundar a igreja. E por isso, ele escreveu um evangelho, ou seja, dos 12 apóstolos que foram encarregados de fundar a igreja, Mateus foi um dos encarregados de escrever o registro escrito do que Jesus ensinou. Então, o evangelho de Mateus é um documento escrito por um dos 12 fundadores do cristianismo, sob ordem de Jesus, para registrar por escrito o que Jesus falou, que ele disse e que ele ensinou. Então, entendam que Mateus não é uma pessoa aleatória que chega assim, eu fiquei emocionada com o que Jesus falou, então vou escrever uma história aqui com aquilo que eu vi. Não, ele tem um cargo oficial. Apóstolo é um cargo oficial de ser testemunha de tudo que Jesus disse e falou, porque a gente sabe que as pessoas deturpam muitas coisas, né? O que fulano disse? O que fulano, ciclano disse? E ao longo das histórias tem um monte de gente querendo dar pitaco sobre Jesus. Aí tem lá o Evangelho segundo Allan Kardec. Eu acho que Jesus foi isso. Eu acho que Jesus foi aquilo. Não. Mateus, ele é um apóstolo autorizado pelo próprio Jesus. O próprio Jesus nomeou ele. Ele viu todas essas coisas. Ele testemunhou todas essas coisas, Atos 1. E aí tem mais. Mateus, como apóstolo, como testemunha oficial de Jesus, ele recebeu poder para realizar os mesmos tipos de milagres que Jesus realizava. Isso é um detalhe importante. Abram em Mateus 10. Mateus 10, verso 1. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: o primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Então, a palavra publicano aí significa cobrador de imposto. Sempre que você lê publicano, entenda que é um cobrador de imposto. Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão o cananita e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Então, um desses aí se matou antes de se formar na turma, né?
Jesus enviou estes 12 e deu-lhes ordem, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Então observe o seguinte, na verdade, pulem para o verso 40. Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, a mim recebe aquele que me enviou. Até aí. Então observe que os 12 apóstolos, incluindo Mateus, eles receberam o poder e autoridade de realizar os mesmos tipos de milagres que Jesus realizava. Então Jesus, ele curava toda a enfermidade. Jesus, ele ressuscitava mortos. Então vocês veem que Mateus, como um dos 12 apóstolos, ele recebeu essa mesma autoridade. Então Mateus, ele chegava dizendo, ó, eu sou um apóstolo. A palavra apóstolo significa enviado. Eu fui enviado em nome de Jesus para fundar a igreja, como um dos 12 fundadores da igreja. E eu falo, não em meu próprio nome, eu estou fundando a igreja em nome de Jesus. Qual sinal havia de que Mateus era realmente quem ele dizia que era? É que ele realizava os mesmos milagres que Jesus realizava. Então Jesus ressuscitou Lázaro. Você vê no verso 8 que Mateus também ressuscitava mortos. Ele ressuscitava mortos. Jesus curava os coxos. Mateus também curava os coxos. Jesus curava os cegos. Mateus também curava os cegos. Então, Mateus, ele tinha sinais miraculosos que o acompanhavam, que era a marca de que ele era enviado de Deus, por Deus. A gente vê esse padrão por toda a Bíblia. Então, por exemplo, Moisés. Quando Moisés foi enviado para fundar a nação de Israel, Moisés foi o fundador da nação de Israel lá, quando eles foram formar o país, Moisés também recebeu um poder especial de realizar sinais e prodígios. Ele abriu o mar, ele fez chover maná do céu. E a gente vê que vários profetas também tinham esses poderes miraculosos de realizar milagres. E aí alguém pode se perguntar, isso significa que hoje, quando nós não temos mais apóstolos, hoje, quer dizer que Deus, ele não pode mais realizar essas coisas? E aí é importante fazer uma diferença, tem uma diferença muito importante que vocês têm que entender. Essas coisas que estão acontecendo aqui, que vocês viram aí, curar toda a enfermidade, ressuscitar mortos e todas essas coisas aqui, não é que é somente a partir daqui que Deus passou a ter o poder de fazer essas coisas. Na verdade, Deus, ele é todo poderoso, então ele sempre tem o poder de fazer tudo. O ponto aqui não é o poder de Deus, mas é o poder dos homens. Então, em todos os séculos, em todas as eras, você tem Deus podendo fazer tudo o que ele quiser. Porém, isso é diferente de dizer que existem pessoas que podem fazer todas essas coisas. Então, aqui não é simplesmente milagres, mas é milagres sendo realizado por meio dessas pessoas específicas. Então você tem um homem que ele cura por Deus por meio dele, é Jesus por meio dele, mas é por meio dele. Ele impõe as mãos e sai todo mundo saindo curado. Verso 1. Ele ora pelo morto, os mortos levantam. Então, isso era algo especial dos apóstolos. Nós não temos ninguém hoje, um homem,
que é capaz de realizar isso. Isso é diferente. Então vamos parar para pensar. Se tem alguém enfermo, eu não tenho o poder de dizer, ó, pode trazer todos os enfermos aqui, que eu vou colocar a mão em todo mundo vai sair curado. Eu não tenho esse poder. Sabe por quê? Porque eu não sou deste grupo que recebeu esse poder. O que eu tenho poder para fazer é orar por você. Eu vou orar por você, o que quer dizer orar? Nós vamos pedir a Deus para fazer isso. Aí Deus ele vai atender se ele quiser ou não. Então são duas coisas diferentes. Tomem cuidado porque essa confusão está causando muita confusão. Essa ideia de que todos os crentes têm o mesmo poder dos apóstolos. Vocês viram que Jesus tinha muitos discípulos. Mas nem todos os discípulos faziam isso. Agora você pergunta, eu posso orar e Deus pode atender? Obviamente que sim. Aí qualquer um pode fazer, porque qualquer um pode orar. E aí nós conhecemos, eu conheço pessoas que estavam com uma enfermidade, foi orado e foi curado. Não tem problema nenhum. E outros tipos de coisa que Deus atende, né? Coisas extraordinárias que Deus atende. Deus pode atender. Mas os apóstolos era mais do que isso. Vocês têm que entender que era mais. Os apóstolos, assim como Cristo, eles paravam a cidade inteira. E eles falavam, ó, vamos curar todo mundo aqui. E ia empilhando os mortos. E às vezes nem precisavam impor a mão. Era só Pedro passar andando, a sombra dele já curava. Por quê? Porque Pedro recebeu o poder de realizar os mesmos tipos de milagres que Jesus realizava. Então é importante diferenciar as duas coisas. Orar, todo mundo pode orar, eu oro, você ora e Deus pode atender as orações de todo mundo. Agora, o poder de determinar curas, eles determinavam curas. O que é determinar a cura? Eles falavam, levanta, pode perceber que muitas vezes eles nem oravam. Eles falavam, levanta e anda agora, e imediatamente levantava, e eles faziam isso, não era com uma pessoa, não era num canto secreto, a cidade toda sabia, porque foi assim que Jesus fundou a igreja. É assim que Jesus fundou a igreja. Então, vocês veem, meus irmãos, que Mateus foi um dos homens mais importantes que existiram. Porque ele ocupou o cargo mais importante que o homem pode ocupar, o cargo de apóstolo. Os apóstolos foram extremamente privilegiados. E tem mais um detalhe que, para cumprir essa função, o apóstolo Mateus, ele recebeu um poder especial do Espírito Santo. Abra em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, verso 8. Olha aí o que Jesus... Isso aí Jesus está falando com os 12... Na verdade, é com os 11 apóstolos. Um não passou na prova final. Verso 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então veja aí que os apóstolos, eles não podiam sair pregando imediatamente. Eles tinham que esperar em Jerusalém para serem revestidos do poder do Espírito Santo, e quando eles fossem revestidos do poder do Espírito Santo, eles seriam as testemunhas autorizadas de Jesus. Isso aconteceu no capítulo 2. Então vamos refletir nisso daí, meus irmãos. Se o apóstolo Mateus foi revestido do Espírito Santo, se ele recebeu todos esses poderes,
para fundar a igreja. Então, quando você... Pode voltar lá em Mateus, capítulo 1. Quando você está diante do Evangelho de Mateus, você está diante de uma poderosíssima obra do Espírito Santo. Então, você precisa abrir esses livros, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Quando você lê esse livro, o Evangelho segundo Mateus, quando você lê esse livro, você tem que ler com muita reverência, com muito temor, com muita fé, com muita alegria, porque você está diante de uma obra poderosíssima do Espírito Santo. O Evangelho de Mateus, comparado com qualquer outro livro humano, comparado com qualquer outro escrito humano, ele é infinitamente superior, porque ele foi produzido por uma obra especial do Espírito Santo. Havia um dom, que é o que o apóstolo Paulo chama em 1 Coríntios 12 e em Efésios 4, um dos dons do Espírito Santo, que é um dom que não é dado mais hoje, era o dom do apostolado. Então, o Evangelho de Mateus é o produto de um dom. É a obra de um dom do Espírito Santo, que é o dom do apostolado. Então, cada palavra, cada frase, cada história, não é simplesmente porque Mateus viveu aquilo. Não é simplesmente porque ele viu tudo aquilo acontecer. Mas ele foi revestido de poder para contar essas coisas que ele viu de uma forma cheia do Espírito, de forma inspirada. O testemunho de Mateus, então, ele é infalível e ele é poderoso, porque as palavras de Mateus no Evangelho carregam o poder do Espírito Santo. Vocês entendem o Evangelho desta forma? Quando você lê um Evangelho, você encara dessa forma, que esse apóstolo, ele conviveu com Jesus. A pessoa que escreveu isso aqui, ele conviveu, ele andou, ele abraçava Jesus, ele comia com Jesus. Ele conhecia a família de Jesus. Ele conhecia a mãe de Jesus. Eles eram íntimos de Jesus e, se não bastasse isso, tem mais. Eles receberam um poder extraordinário para que tudo o que eles ensinassem fosse perfeito e infalível. E eles davam testemunho disso, realizando os mesmos tipos de milagres que Jesus realizava. Até hoje Deus realiza milagres. Até hoje nós não devemos crer na onipotência de Deus, que Deus é todo poderoso. Mas Mateus, a pessoa dele, recebeu o privilégio de ser esse canal especial, de uma forma que nós não podemos usurpar ser. Nós não podemos usurpar ser. Eu digo para vocês, meus irmãos, que eu não sou tão importante quanto o grande apóstolo Mateus. Porque a obra que ele fez, ninguém tem como repetir. Tem como alguém repetir a obra dele, escrever um evangelho? É uma obra única. Um privilégio que os apóstolos receberam. E tendo dito isso, vamos falar aqui então sobre o conteúdo deste evangelho. Agora que vocês entenderam o quanto que esse livro é importante, quanto que ele é revestido do Espírito Santo, a gente precisa se perguntar então, o que esse evangelho ensina? Se ele é tão importante assim, se ele é tão revestido de poder, vocês precisam almejar entendê-lo. Porque aqui Deus nos deu tesouros, Deus nos deu riqueza, Deus nos deu poder. Eu não sei por que as pessoas têm uma visão tão confusa sobre o poder de Deus. Se eu estou aqui na igreja lendo, como eu li aqui Provérbios, eu li aqui Atos dos Apóstolos, Atos 17, isso é uma obra poderosíssima do Espírito Santo que está acontecendo.
É uma obra poderosíssima. E nós temos que reconhecer esse poder e se apegar a esse tesouro. É um grande tesouro. É o tesouro do reino dos céus. Então, se você entender o que eu expliquei, sabe a origem do Evangelho de Mateus, você vai ansiar, você vai ter fome e sede para entender as palavras de Jesus nesse Evangelho, porque são as palavras da vida eterna. São as palavras que vai fazer com que você tenha a mesma experiência que o Mateus, que é sair do reino das trevas, sair do reino do mundo, para o reino dos céus, para o reino de Cristo, que é o grande tema do Evangelho de Mateus. Então, eu vou aqui apresentar de forma resumida os principais assuntos deste livro da geração de Jesus Cristo. A primeira coisa que eu quero que vocês observem aí sobre isso, veja que ele começa dizendo, ó, livro da geração de Jesus Cristo. Isso aí é muito importante pelo seguinte, abra no livro de Gênesis. Olha só como é que está aí, bem no início do livro de Gênesis, no capítulo 5. Diz assim, ó, este é o livro das gerações de Adão. Tá vendo aí? Gênesis 5:1, este é o livro das gerações de Adão. E aí, lá em Mateus, livro da geração de Jesus Cristo. Então, você vê que é uma frase parecida. É uma frase parecida. Ao longo do livro de Gênesis, essa frase, parecida com essa frase, se repete várias vezes. Então, sempre que no livro de Gênesis ele vai introduzir a história de alguém, você tem uma frase parecida com essa de Gênesis 5:1. Este é o livro das gerações de Adão. Aí mais tarde, estas são as gerações de Noé. Estas são a geração de fulano, de Abraão, de Isaac, de Jacó, até o fim do livro. O que isso quer dizer? O que quer dizer que Mateus começa o seu evangelho de forma parecida? Pode voltar em Mateus. Quer dizer que ele quer que você entenda que o seu livro é uma continuação da história que começou em Gênesis. Então, Mateus começa o seu livro mostrando que ele está continuando a mesma história que começou em Gênesis. E é por isso que ele vai falar, livro da geração de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo é o novo Adão. Jesus Cristo é a continuação daquela história que começou com Adão lá em Gênesis. E isso é enfatizado também pela genealogia que você vê aí nos versos seguintes. Você vê, ó, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, etc. Tem um monte de nome. Quem são esses nomes? Quem são essas pessoas? São os personagens do Velho Testamento. Então, Mateus ele começa dizendo, ó, o que eu vou falar, o que eu vou escrever, o que eu estou ensinando é uma continuação da história que foi até Malaquias. É uma continuação do Velho Testamento. Por isso, uma coisa que eu tenho enfatizado aqui, que muitos cristãos eles têm dificuldade de entender Jesus porque eles não entendem o Velho Testamento. Quando você não entende o Velho Testamento, é igual você querer assistir o filme nos 15 minutos finais, aí nos últimos 15 minutos você quer entender tudo, ignorando o que vem antes. É a mesma coisa, né? Tem essas séries de filme aí, tem os filmes aí que tem uns 20 filmes da mesma série, né? Tem a Marvel. Quantos filmes tem da Marvel? Eu não sei se é bom ou se é ruim. Eu não assisti esses filmes todos, mas eu sei que se eu chegar em um deles querendo entender tudo, eu não vou entender. Então, a gente chega aqui, vou fazer uma pergunta para vocês. No verso 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Pergunta, quem é Davi e quem é Abraão? Quem é Davi e quem é Abraão?
Número 2. Por que o autor menciona esses dois nomes? Primeiro. Por que ele fala de Davi e Abraão primeiro? Já se fez essa pergunta? Por que ele não fala Jesus, filho de Salomão, Jesus, filho de Zedequias? Por que Davi e Abraão? Resposta: porque Davi e Abraão foram os personagens do Velho Testamento com quem Deus fez alianças que se cumprem em Jesus. Então ele está remetendo a algo sobre a história do Velho Testamento, sobre as alianças que Deus fez. Deus fez uma aliança com Abraão, Deus fez uma aliança com Davi, sobre aquele que seria o rei. A aliança do reino de Cristo, foi feita com Davi. Por isso que ele está mencionando Davi. Como é que eu sei disso? Porque eu li os livros que vêm antes. Então a primeira coisa que eu quero que vocês entendam aqui é que o Evangelho de Mateus inteiro, sobre conteúdo, ele se apresenta como o cumprimento das promessas feitas no Velho Testamento. Eu não sei quais são as promessas feitas no Velho Testamento. Eu pensei que quando eu começasse a ler aqui, eu podia ignorar todo o resto. Você não vai entender a história. Você não vai entender a história. Eu vou mostrar ao longo dessa série, vocês vão ver várias vezes que tem passagens que as pessoas não entendem, ou até mesmo que vocês tinham entendimento deturpado, porque vocês ignoravam a história que vem antes. E tem várias passagens de Mateus que são deturpadas. Vou citar algumas. Dar a outra face. O que Mateus quis dizer da outra face? Tem muita gente que acha que da outra face quer dizer que o crente, se alguém quiser bater nele na rua, ele tem que gritar: por favor, bate mais, bate mais. Isso que dá a outra face. Bom, se eu ignorar o contexto, eu posso chegar a essa conclusão. Se eu chegar, sabe o que é chegar de paraquedas? Ou como dizem, pegar o bonde andando, né? Pega o bonde andando, você começa com um monte de deturpação. Ou a vinda do Filho do Homem sobre as nuvens, em Mateus 24, não é o que muita gente pensa que é. Alguns sabem, outros não. Ou muitos leem vários desses sermões de Jesus e não percebem que Jesus ele está comentando capítulos inteiros do Velho Testamento. Muitas vezes Jesus está explicando. Quer ver? O sermão profético é quase que um comentário do Levítico 26. O sermão do monte é um comentário dos 10 mandamentos. E assim por diante. Muitos dos debates de Jesus. E além disso, outro fator que é muito importante agora para vocês entenderem o conteúdo do Evangelho de Mateus é o seguinte. Agora eu vou fazer um link com a nossa série anterior, tá bom? Vamos lá. Vamos fazer um review aqui. Lá no livro de Gênesis, vou recapitular. Lá no livro de Gênesis, vocês lembram que Deus o Pai, o Deus que é trino, Deus é trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí vocês lembram que no livro de Gênesis, Deus o Pai, ele enviou o seu Filho para se encontrar com Abraão. E aí, para Abraão, ele profetizou que Sodoma e Gomorra seria destruído. E aí ele enviou 2 anjos para destruir Sodoma e Gomorra. E ele, o Filho, fez chover fogo e enxofre do céu vindo do Pai. Isso está em Gênesis, capítulos 18 e 19. Então, o Filho, ele se manifestou para Abraão visivelmente com a aparência de homem. E ele anunciou a destruição de Sodoma e Gomorra, e Sodoma e Gomorra foi destruído. E nessa destruição foi salvo o único justo que tinha nessa cidade, que era Ló. Aí depois, a gente vê algo parecido no livro de Êxodo. Novamente, no livro de Êxodo, Deus o Pai, ele envia o seu filho para falar com Moisés. Aí o Filho de Deus se manifestou na sarça ardente,
e ele falou com Moisés. Sobre o que ele falou com Moisés? O mensageiro do Senhor, eu que sou o Deus de Abraão e Isaque, eu fui enviado para julgar e destruir o Egito por causa de seus pecados, e eu vou livrar os justos que clamam a mim. Aí o resto do livro é isso, é Deus destruindo o Egito, é Jesus destruindo o Egito e salvando os que criam nele. Aí nós vimos que essa história se repete várias vezes. No livro de Josué, Deus enviou seu filho como capitão dos exércitos do Senhor para destruir os cananeus. E nós vimos a destruição dos cananeus por Jesus Cristo. E nós vimos ao longo de todo o Velho Testamento juízos de Deus e os justos sendo exaltados, os justos sendo salvos e os ímpios sendo destruídos. Pois bem, o Evangelho de Mateus é exatamente a mesma coisa. Vou aqui resumir então para o Evangelho de Mateus para você. No Evangelho de Mateus, o Filho ele é enviado pelo Pai, mas agora não é só com a aparência de homem. Agora ele se faz homem de verdade. Mas é a mesma ideia. Ele é enviado pelo Pai para Israel. E ao chegar em Israel como homem, nascido da Virgem, ele profetiza a destruição de Israel. Ou seja, assim como Sodoma foi julgado e destruído, o Egito foi julgado e destruído, os Canaã foi julgado e destruído, a Babilônia foi julgado e destruído, Nínive foi julgado e destruído. Todos os nossos sermões aí para trás, todo o Velho Testamento que a gente viu. No Evangelho de Mateus, ele vem para julgar Israel. Então, João Batista, Jesus, os 12 apóstolos, eles são Deus dando um aviso final para Israel, de que em breve Israel seria destruído por todos os seus pecados, como essas nações anteriores foram. E mais, é Jesus dando instruções de quem seriam os justos que escapariam dessa destruição. Então, a destruição de Israel e os últimos dias de Israel é um tema central do Evangelho de Mateus. Ou seja, ele está dizendo, o dia de Israel está chegando. O dia de Israel está chegando. É um tema central das pregações de Jesus. Se você não entender isso, muita coisa das pregações de Jesus você não vai entender. Eu vou dar um exemplo aqui, como que contextualizar as coisas é importante. Existe uma passagem do Evangelho de Mateus, é Mateus 19, que tem um jovem rico, e esse jovem rico diz o texto que ele tinha muitas terras ali na região da Judéia de Jerusalém. Ele tinha muita posse. Aí Jesus diz, aí ele fala assim, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Eu vou descrever para vocês a leitura descontextualizada, e aí eu vou explicar a leitura contextualizada. Leitura descontextualizada. A interpretação é a seguinte, porque ele fala, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala, você conhece os mandamentos? Aí ele fala, claro, eu conheço os mandamentos. Aí ele cita os mandamentos lá. Aí Jesus fala, uma coisa te falta. Você tem que vender tudo que você tem, entregar tudo para os pobres, e aí você vai conseguir me seguir. Leitura descontextualizada é o seguinte. Jesus está proibindo você de ter qualquer coisa. Se você tiver qualquer coisa, ou se você for rico, você está pecando. Se você tiver uma casa, você tem que vender. Jesus falou, vende tudo que você tem. Tem alguém pagando alguma casa? Tem a má notícia para te dizer. Se não pode ter uma casa, você tem que vender. Aí você fala, mas eu estou na segunda parcela ainda. Que bom, porque dá tempo de eliminar logo rápido. Será que é isso? Será que o cristão ele deve viver como um indigente? Né? Não pode ter nada. Meu carro... Vamos botar lá para vender já. Não, não é isso, tá? Eu vou te dizer o contexto original, aí você vai entender. Israel estava prestes a ser destruído. Israel estava prestes a ser julgado.
essa destruição aconteceria por uma guerra contra os romanos. Somente os servos de Jesus conseguiriam escapar. Bom, se Israel vai ser destruído, o que vai acontecer com a sua casa? O que vai acontecer com os seus bens? Vai ser tudo ser destruído. Todos os seus bens vão ser destruídos. Vocês têm que entender que os apóstolos sabiam, Mateus sabia, que Israel estava prestes a ser destruído. Jesus falou sobre isso muitas vezes, e seria destruído como Sodoma. Ou vamos fazer outra comparação. Imagina que você tivesse uma casa lá em Sodoma. Eu tinha uma casa lá, bem bonita em Sodoma. O que estava prestes a acontecer com essa casa? Ia ser queimada com fogo e enxofre. Tinha pessoas que não quiseram sair de Sodoma. Vocês lembram que a mulher de Ló, o que ela fez? Ela olhou para trás. Vocês lembram do genro de Ló? O que os genros de Ló fizeram? Começaram a rir de Ló e falaram, não vamos deixar nossa casa aqui. Então, no contexto de Mateus, quando Jesus disse para aquele rico, vende tudo que você tem, não é porque todo mundo que existe, você tem que vender tudo que você tem. Mas porque Israel estava prestes a ser destruído, é um conselho muito prático. Se ele não vendesse tudo que ele tem, ele ia ser destruído com aquela cidade como a mulher de Ló, como os genros de Ló, porque ele ia ficar apegado ali. Ele ia ficar apegado naquela cidade que estava prestes a ser destruído, porque ele não ia querer ir embora. Ou seja, ele ia querer fazer o quê? Ele ia querer lutar na guerra contra os romanos para defender as suas terras. O conselho de Jesus ali, ele é muito prático. Se tem algo que vai te prender para que você fique no julgamento de Deus, você tem que largar e abandonar. Porque aquelas posses dele, ele ia ser julgado por Deus, porque ele não iria querer ir embora. Vocês lembram lá no livro de Atos? Lá no livro de Atos, o que os primeiros cristãos faziam? De Jerusalém. Na igreja da Tessalônica, eles não faziam isso. Da igreja de Roma, eles não faziam nenhuma igreja. Só em Jerusalém, o que eles faziam? Eles vendiam todas as suas casas, todas as suas terras. Para quê? Para estar pronto para fugir da cidade quando viesse o julgamento de Deus. Então, o Evangelho de Mateus, a perspectiva do Evangelho de Mateus é que naquela geração haveria um grande julgamento de Deus, naquela geração haveria um grande juízo de Deus. O Filho do Homem estava prestes a julgar Israel e o mundo. E Jesus, e antes dele João Batista, são enviados para dar a última advertência antes que esse juízo chegasse. Isso significa que esses ensinamentos não têm aplicação para nós? É claro que eles têm. O ensinamento lá de Sodoma e Gomorra tem aplicação para nós? É claro que tem. Mas a gente faz a aplicação entendendo as coisas em seu contexto. Então, no Sermão do Monte, por exemplo, no Sermão do Monte, Jesus, ele está ensinando os 10 mandamentos, ele está ensinando a lei de Deus para uma geração que viveriam todas essas coisas. Por exemplo, quando ele fala sobre não andeis ansiosos pelo que haveis de comer e beber, ele está falando para uma geração que seria duramente perseguida, como ele diz no mesmo sermão. Que seria duramente, teria suas casas tomadas, que perderiam todos os seus bens, que seriam entregues aos leões. Qual a aplicação para nós? Poxa, se o povo que foi tão perseguido assim, eles não poderiam andar ansiosos, desesperados, muito mais eu que não estou sofrendo as mesmas coisas. Então, entender o contexto não é para dizer que não tem aplicação para você. Pelo contrário, te ajuda a entender a aplicação de forma mais clara.
E aí entra o seguinte: quando Jesus pisou na terra, quando Jesus esteve na terra, a cidade mais importante do mundo qual era? Não era Roma. A cidade mais importante do mundo era Jerusalém. Por que Jerusalém era a cidade mais importante do mundo quando Jesus pisou na terra? Mateus capítulo 6. Porque Jerusalém era a cidade do grande rei. Porque em Jerusalém ficava o templo do Senhor. O templo do Senhor, o palácio do Senhor, que era o lugar em que Jeová ele deveria ser buscado e adorado pelo mundo inteiro, era a casa de oração para todas as nações. Vocês precisam entender que com a vinda de Jesus ao mundo e com a destruição do templo nesse juízo contra Israel que aconteceu no primeiro século, tem algo que mudou no mundo. Tem algo, uma mudança que ocorreu no mundo, que antes disso nunca houve uma mudança igual. Ou seja, até então, Jerusalém, que era o centro das nações, Jerusalém, que era o centro do mundo, o lugar de adorar a Jeová, o lugar de oferecer sacrifícios a Jeová, Jerusalém deixou de ser o centro. Porque a partir da vinda de Cristo, a partir da morte e da ressurreição de Jesus e da destruição de Jerusalém, do templo de Jerusalém, o lugar de buscar a Deus agora é a Igreja Universal. Então, a partir da vinda de Cristo e da destruição do templo, a Igreja de Cristo passou a ser a igreja de todas as nações, de todos os povos, e não há mais uma cidade especial, uma cidade santa. Porque Cristo foi subir ao céu e o seu templo é celestial. Então vocês vão ver ao longo desse evangelho todas essas histórias à luz dessas coisas. Vocês vão ver que como essas histórias dos evangelhos, eles têm como pano de fundo essas coisas, e que as histórias dos evangelhos seguem a mesma linha de raciocínio do que vocês têm visto lá no Velho Testamento. É Jesus como o profeta final, o profeta absoluto, anunciando um juízo iminente que viria, um juízo contra aquela geração, e como aquela geração deveria estar preparada. Porque depois desse juízo, mediante a sua vinda, depois desse juízo, o mundo mudaria para sempre. O mundo mudaria para sempre. O mundo nunca mais seria o mesmo depois que Deus pisou nesta terra. Porque ele renovaria e faria nova todas as coisas. Então, para pensar, antes da vinda de Jesus no mundo, a cidade mais importante era Jerusalém, e o lugar mais importante de Jerusalém era o Monte do Templo. Porque no Monte do Templo eram oferecidos sacrifícios a Deus, e tudo que Deus fazia com o mundo girava em torno daqueles sacrifícios. Tudo o que Deus fazia com o mundo girava em torno do templo de Jerusalém. Vocês sabem qual foi uma das coisas mais dramáticas que os judeus fizeram contra os romanos nessa guerra que eu falei? Foi quando no ano de 70, foi ano de 70 ou um pouco antes, eles pararam de oferecer sacrifícios ao imperador romano. Deixa eu te dizer como que eles levavam isso a sério, tá? A gente não tem mais templo, então às vezes a gente não entende hoje. Mas no contexto daquela guerra, os sacerdotes levitas, eles se reuniram e falaram assim, ó, nós não vamos mais oferecer sacrifícios pelo imperador. Aí você, com a cabeça de hoje, você pensa, e daí se está oferecendo sacrifícios ou não? Se tudo no mundo girava em torno daquele templo. A versão neotestamentária disso é se a igreja falar, nós não vamos orar mais pelo
pelas autoridades brasileiras. Você acha que isso faz diferença? Se a igreja orar ou não orar por uma coisa? Porque a igreja é o novo templo. Logo, tudo que acontece no mundo gira em torno do que acontece na igreja. Vós sois a luz do mundo. Vós sois a cidade edificada sobre o monte, Mateus 5. Se a igreja não iluminar, o mundo fica em trevas. O Evangelho de Mateus, ele estava explicando para o público original essas ideias de que a igreja seria o novo templo, a nova cidade edificada sobre o monte, o novo templo. Que as coisas agora não iriam mais girar em torno de Jerusalém, mas iriam girar em torno de Cristo no céu e de sua igreja na terra. Ou seja, o Evangelho de Mateus nos apresenta um novo mundo. O mundo em que o trono de Deus não está mais no templo de Jerusalém, mas o trono de Deus está com Cristo no céu. Um mundo que não gira mais em torno dos sacrifícios de Jerusalém, mas gira em torno do culto, da ceia do Senhor e das orações da igreja. Um mundo que não gira mais em torno do sacerdócio levítico, mas um mundo que gira em torno do sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque no céu. É um mundo cristocêntrico e não mais um mundo centrado em Israel. Porque agora o mundo teria um novo rei. Agora o mundo teria o próprio Deus encarnado como rei. E porque ele é rei encarnado na terra, o mundo nunca mais seria o mesmo. E desde os primeiros capítulos de Mateus, nós somos ensinados que aquilo que ocorre com as nações, aquilo que ocorreria com Israel e com todos os povos, depende desses povos receber Jesus ou rejeitá-lo, aceitar a Cristo ou desprezá-lo. E o primeiro a desprezar foi o abominável rei Herodes. E por isso ele foi o primeiro a ser julgado. O primeiro a ser julgado pelo rei Jesus foi o rei Herodes quando ele morreu, quando Jesus estava no Egito. E isso o Evangelho de Mateus está começando a nos apresentar o novo mundo. O Filho de Deus se fez filho de homem. E aqueles que não recebem o seu reino, o seu templo e a sua santa cidade, estes certamente serão destruídos. Tanto quanto Israel foi destruído no passado e veio contra Israel o dia do Senhor, continua vindo o dia do Senhor e o juízo de Cristo contra todos os que recebem a Cristo, como Herodes recebeu. Mas aqueles que beijam o Filho, como os magos do Oriente, vieram os magos do Oriente, eles não foram como Herodes. Eles não foram como Israel. Esses gentios receberam a Cristo. Estes foram bem-aventurados, como nós somos, os gentios que adoramos o novo rei. Então é sobre isso que nós vamos falar por um bom tempo. Sobre o Rei dos Reis, aquele que é o Rei dos Reis e que inaugurou uma nova ordem, como nós vemos no Evangelho de Mateus. Eu espero que vocês aprendam muito nessa série, que vocês sejam muito abençoados e que vocês adquiram uma nova perspectiva das palavras de Cristo que sejam inteiramente bíblicas, que vocês entendam as palavras de Cristo com mais profundidade, para que vocês sejam sal da terra e luz do mundo, como Ele nos ensinou a ser. Vamos orar. Altíssimo Deus, graças te damos por Jesus Cristo, Rei dos Reis. Que nós não venhamos receber Jesus como o rei Herodes recebeu com desprezo, mas que nós venhamos recebê-lo como José recebeu, como Maria recebeu, como os apóstolos receberam, como os magos do Oriente receberam. Que nós venhamos encontrá-lo, para que assim venhamos ser bem-aventurados, participantes do seu reino celestial. Que nós venhamos, Senhor, ser agradáveis a Ti, em todas as coisas. Se há alguém aqui que ainda não reconhece Jesus como Rei,
que venha, Senhor, crer em seu coração e confessar que Ele é Senhor, que Ele é Salvador. No nome de Cristo eu oro. Amém.